Meus pais se recusaram a pagar $22.000 pela minha cirurgia de emergência e agora querem que eu dê $45.000 para o casamento dos sonhos da minha irmã. Eu disse não e o caos se instalou. Olá, Reddit, apertem os cintos porque esta vai ser uma viagem selvagem por anos de disfunção familiar, emergências médicas e um nível de arrogância que vai fazer sua cabeça girar. Estou falando de síndrome do filho dourado elevada ao extremo, do tipo em que uma criança recebe tudo enquanto a outra é descartada quando mais precisa de ajuda. Meu nome é Jake, tenho 32 anos, sou homem, e passei a maior parte da minha vida sendo filho invisível, enquanto minha irmã Vanessa, 28 anos, era tratada como realeza. Mas o verdadeiro ponto de ruptura aconteceu quando eu quase morri e meus pais me disseram que eu estava por conta própria. Avançando 4 anos no tempo, agora eles querem que eu banque o casamento de conto de fadas dela. Vou explicar como chegamos até aqui, porque o contexto importa. Isso não é apenas sobre um incidente ou um pedido de dinheiro, é sobre 3 décadas de favoritismo sistemático que culminaram neles literalmente me dizendo para resolver minha própria crise médica enquanto eu lutava pela minha vida em uma cama de hospital. A base dessa disfunção foi construída cedo e reforçada constantemente ao longo da minha infância e até a vida adulta. Eu cresci em uma família suburbana que, por fora, parecia normal. Meu pai trabalhava com vendas farmacêuticas, ganhando em torno de $90.000 por ano. Minha mãe era higienista dental, ganhando mais $50.000 em meio período. Não éramos ricos, mas definitivamente confortáveis, claramente na faixa da classe média alta. Uma casa de 3 quartos em um bairro decente, com boas escolas, 2 carros na garagem, férias anuais na Flórida ou nas Carolinas, o padrão clássico do subúrbio americano que parecia perfeito para quem olhava de fora. Mas dentro daquela casa a história era completamente diferente. A disfunção era profunda e começou cedo. Desde o momento em que Vanessa nasceu, quando eu tinha 4 anos, a dinâmica mudou drasticamente. Ela era o precioso bebê menina, a filha que minha mãe sempre quis depois de ter um menino primeiro. Meu pai imediatamente ganhou sua princesinha para mimar. Eu me tornei o filho de teste, o rascunho inicial, aquele em quem eles já tinham aprendido com os erros de criação. O favoritismo não era nada sutil. Quando eu jogava na liga infantil de beisebol, atuando como terceira base, meus pais apareciam talvez em metade dos meus jogos, sempre com alguma desculpa sobre estarem cansados do trabalho ou terem outras obrigações. Eu examinava as arquibancadas durante o aquecimento esperando vê-los, e metade das vezes eles simplesmente não estavam lá. Os outros pais percebiam, meu treinador percebia. Eu fingia que não me importava, mas importava. Quando Vanessa começou as aulas de dança aos 5 anos, meus pais nunca perderam um único recital, nenhum. Sentavam-se na primeira fila com flores e uma câmera profissional, tratando cada apresentação como se ela estivesse estrelando na Broadway. Depois a levavam para jantares caros para comemorar. Eu geralmente ficava em casa com uma babá ou, mais tarde, sozinho, comendo qualquer sobra que tivesse na geladeira. As manhãs de Natal eram uma piada e se tornaram uma fonte real de ansiedade para mim. Todo dezembro eu recebia presentes práticos, roupas que eu precisava para a escola, uma mochila nova talvez, 1 ou 2 livros se eu tivesse sorte. Às vezes eu nem recebia coisas que realmente queria, apenas coisas que eles decidiam que eu deveria ter. Um dicionário em um ano, meias e roupas íntimas em outro. Vanessa tinha uma montanha de presentes debaixo da árvore, bonecas, jogos, materiais de arte, os aparelhos tecnológicos mais recentes, uma bicicleta nova em um ano, uma reforma completa do quarto em outro, incluindo móveis novos, pintura e decoração. A desigualdade era tão óbvia que até parentes comentavam durante as reuniões de fim de ano, mas meus pais apenas riam e minimizavam com comentários do tipo meninas precisam de mais coisas do que meninos ou Jake simplesmente não é materialista assim. Eles se convenceram de que eu preferia que fosse desse jeito, que eu era naturalmente mais minimalista e não ligava para presentes. Na realidade, aprendi cedo que demonstrar decepção só piorava as coisas. Quando quis entrar para o time de debate no ensino médio, genuinamente empolgado com algo pela primeira vez em anos, meus pais disseram que a taxa de inscrição de $25 era cara demais e que eu deveria focar nos estudos. Eles literalmente me disseram que não podiam pagar $25. Nesse mesmo ano, gastaram $900 em um vestido feito sob medida para a formatura do 8º ano de Vanessa. 8º ano, ela tinha 13 anos. Encontrei o recibo no balcão da cozinha e fiquei olhando para ele em choque. $900 por um vestido que ela usaria uma única vez, mas não podiam pagar $25 por algo pelo qual eu era apaixonado. A mensagem era cristalina desde cedo. Vanessa importava, eu não.
Ela era um investimento digno de tempo, dinheiro e atenção. Eu era a despesa a ser minimizada. Mas eu me adaptei, tornei-me autossuficiente por necessidade. Consegui meu primeiro emprego de verdade aos 14 anos, lavando pratos em um restaurante local chamado Mel's. O dono era um sujeito velho e rabugento que pagava em dinheiro e não fazia muitas perguntas sobre minha idade. Eu trabalhava nas noites de sexta-feira e nas manhãs de fim de semana, voltando para casa cheirando a gordura e detergente, com as mãos ardendo da água quente. Guardava cada centavo em uma caixa de sapatos debaixo da cama no começo e depois abri minha própria conta poupança quando fiz 15 anos. Paguei meu próprio seguro de carro quando completei 16 anos, depois de passar no teste no carro da autoescola. Comprei meu próprio Honda Civic usado com o dinheiro que eu mesmo ganhei. Encontrei o anúncio na Craigslist por $3.000, negociei para 2.700 e paguei à vista. Meus pais elogiaram isso como prova de que eu era responsável e independente, enquanto ao mesmo tempo pagavam um Volkswagen Jetta novinho para Vanessa quando ela tirou a carteira 2 anos depois. Ela bateu o carro 6 meses depois de comprá-lo, ao colidir na traseira de outro veículo enquanto mandava mensagens no celular. Eles compraram outro para ela. Eu cursei a faculdade comunitária, fazendo disciplinas básicas enquanto morava em casa e me deslocava diariamente. Depois me transferi para a Universidade Estadual para o curso de engenharia, contraindo empréstimos estudantis porque meus pais disseram que não podiam ajudar com as mensalidades. Os empréstimos totalizaram $42.000 quando me formei. Assinei pessoalmente aquelas notas promissórias, vendo a dívida aumentar semestre após semestre. Anos depois descobri que eles na verdade haviam criado um fundo universitário quando eu nasci, para o qual meus avós haviam contribuído, assim como alguns tios e tias em aniversários e feriados. Deveria haver pelo menos $30.000 ali. Quando completei 18 anos, eles tinham esvaziado a conta para pagar a mensalidade do colégio particular de Vanessa quando ela decidiu que a escola pública não era desafiadora o suficiente. Na verdade, o motivo real era que as amigas dela iam para esse colégio preparatório caro e ela não queria ficar de fora. Eles pagaram $18.000 por ano durante 3 anos, um total de $54.000 que deveriam ter sido meus, gastos na vida social de Vanessa. Quando descobri isso durante uma discussão anos depois, a justificativa da minha mãe foi que eu estava indo bem na escola pública e que Vanessa precisava do desafio acadêmico. Vanessa se formou nesse colégio preparatório caro com uma média de 2,8 e sem nenhuma aceitação universitária, exceto pela faculdade comunitária local. Quando me formei com meu diploma em engenharia civil, eu já tinha aprendido a não esperar nada deles. Fiquei genuinamente surpreso quando apareceram na minha cerimônia de formatura, embora tenham ido embora imediatamente depois que meu nome foi chamado porque precisavam levar Vanessa a alguma competição de dança a 3 horas de distância. Não conseguiram nem ficar para a recepção nem tirar uma única foto comigo usando beca e cabelo. Consegui um bom emprego em uma empresa de engenharia de construção logo após a faculdade, começando com um salário de $52.000 por ano, o que parecia uma fortuna depois de anos sobrevivendo com salário mínimo e macarrão instantâneo. O trabalho era pesado, longas horas em canteiros de obras, lidando com empreiteiros e inspetores, aprendendo a ler plantas e gerenciar orçamentos, mas eu era bom nisso, muito bom. Trabalhei duro, chegava cedo, saía tarde, me voluntariava para os projetos difíceis que ninguém queria. Fui promovido 2 vezes em 4 anos, e aos 28 anos, ganhava $78.000 como gerente de projetos, supervisionando obras comerciais que valiam milhões de dólares. Comprei meu próprio condomínio quando tinha 26 anos, juntei a entrada ao longo de 3 anos, me qualifiquei para o financiamento por conta própria e o mobiliei sozinho com coisas da Craigslist e da IKEA. Comecei a construir uma poupança de verdade pela primeira vez na minha vida, guardando religiosamente 10% de cada salário. Tudo o que eu tinha, eu conquistei. Nada me foi entregue, nada me foi dado. Cada coisa que eu possuía vinha do meu próprio trabalho e sacrifício. Enquanto isso, Vanessa pulava entre empregos de meio período e buscas criativas como uma bola de pinball. Tentou ser fotógrafa por 6 meses, comprou equipamentos no valor de $3.000 no cartão de crédito dos meus pais e fez talvez 20 sessões de fotos pagas no total antes de decidir que não era sua paixão. Depois virou gerente de redes sociais por alguns meses, o que parecia consistir principalmente em postar no Instagram e ligar no meio do expediente. Em seguida, entrou na produção de velas artesanais, convencida de que tinha encontrado sua vocação. Meus pais financiaram toda uma estrutura no porão deles, equipamentos profissionais, materiais e até um site. Ela fez cerca de 12 velas antes de se entediar.
Depois decidiu que queria ser instrutora de yoga, então meus pais pagaram o curso de certificação dela na Califórnia, $15.000, além de passagens aéreas e hospedagem para o treinamento intensivo de 1 mês. Nada disso deu certo. Nada disso gerou dinheiro de verdade. Cada empreendimento fracassou em poucos meses, às vezes em poucas semanas, mas meus pais financiaram cada mudança, cada novo interesse, cada tentativa de negócio que inevitavelmente quebrava. Eles chamavam isso de apoiar a jornada de autodescoberta dela. Eu chamava de sustentar uma adolescente eterna. Ela morava sem pagar aluguel no apartamento acabado do porão deles, que foi reformado especificamente para ela, com cerca de 900 pés quadrados, cozinha completa, banheiro, entrada separada. Basicamente um apartamento que seria alugado por cerca de $1.200 por mês em qualquer outro lugar. Dirigi o carro que eles compraram depois que ela destruiu o primeiro, usava o cartão de crédito que eles quitavam todo mês sem questionar. Aos 26 anos, ela nunca tinha pago uma conta de serviços, nunca se preocupado com seguro de saúde, nunca experimentado a ansiedade de se perguntar se teria dinheiro suficiente para cobrir uma despesa inesperada. Nunca vivido aquele momento de pânico quando a luz do motor acende e você precisa escolher entre consertar o carro ou se alimentar direito nas 2 semanas seguintes. O ressentimento foi crescendo lentamente ao longo dos anos. Eu estaria mentindo se dissesse que isso não me afetava. Ver seus pais se desdobrarem completamente por um filho enquanto tratam o outro como uma reflexão tardia faz algo com você psicologicamente. Isso molda como você se vê, como interage com o mundo, como entende o próprio valor. Mas eu fiquei calado, mantive uma distância educada, aparecia nos grandes feriados e jantares de família quando era esperado. Eu me sentava à mesa de jantar deles fazendo conversa fiada, observando-os bajular a mais recente ideia de negócio fracassada de Vanessa enquanto mal reconheciam meu sucesso profissional real. Essa foi minha estratégia por anos, manter a cordialidade, não balançar o barco, aceitar que era assim que nossa família funcionava. Eu tinha minha própria vida agora, meu próprio sucesso, meu próprio apartamento. Não precisava mais da aprovação ou do apoio deles. Eu tinha aprendido a viver sem isso. Então veio o incidente que mudou tudo. E finalmente mostrou quem eles realmente eram. Há 4 anos, comecei a sentir dores no estômago. No início não eram terríveis, apenas uma dor persistente que não desaparecia, não importava o que eu fizesse. Tentei ignorar por algumas semanas, achei que fosse estresse de um projeto difícil no trabalho ou algo que eu tivesse comido e não tivesse caído bem. Tomei antiácidos, tentei comer alimentos leves, esperei que resolvesse sozinho, mas só piorava. Dores agudas que me faziam me dobrar ao acaso, náuseas que dificultavam comer, febre que ia e vinha, me fazendo suar nos lençóis à noite. Perdi cerca de 8 quilos em 2 semanas porque não conseguia manter muita comida no estômago. Finalmente fui a um pronto atendimento em um sábado de manhã, quando a dor ficou tão forte que eu não conseguia ficar em pé direito. Passei 20 minutos curvado sobre o volante no estacionamento, criando coragem para realmente entrar. A enfermeira da triagem olhou para o meu rosto uma vez e me levou direto para a frente da fila. Eles mediram meus sinais vitais, fizeram várias perguntas sobre meus sintomas, realizaram alguns exames preliminares rápidos. O médico entrou com uma expressão preocupada, pressionou diferentes áreas do meu abdômen enquanto eu tentava não gritar e então disse palavras que gelaram meu sangue. Você precisa ir para o pronto-socorro agora. Vou ligar antes para avisar que você está a caminho. Isso pode ser seu apêndice, se for, ele pode já ter rompido. Dirigi até o pronto-socorro sozinho porque eu morava sozinho e não queria incomodar amigos em um sábado de manhã por algo que talvez não fosse nada. Em retrospecto, uma decisão incrivelmente estúpida. Eu estava com tanta dor que mal conseguia me concentrar na estrada, curvado sobre o volante, pegando ruas secundárias porque não confiava em mim mesmo na rodovia. Passei 6 horas na sala de espera do pronto-socorro porque estava absolutamente lotado. Aparentemente, as manhãs de sábado trazem todos que adiaram cuidados médicos a semana inteira. Fiquei sentado ali em uma cadeira de plástico, suando e tremendo, observando pessoas entrarem e saírem enquanto minha dor passava de terrível para insuportável. Quando finalmente me colocaram em um quarto e fizeram uma tomografia, o cirurgião entrou com o rosto sério, aquela expressão que os médicos têm quando estão prestes a te dizer algo ruim. Ele explicou que meu apêndice definitivamente havia se rompido e que eu tinha peritonite. Para quem não conhece a linguagem médica, isso significa uma infecção se espalhando pela cavidade abdominal, algo que ameaça a vida se não for tratado imediatamente. Pessoas morrem por causa disso. Eles me levaram para uma cirurgia de emergência em menos de 1 hora. Mal tive tempo de assinar os formulários de consentimento, mal processei o que estava acontecendo.
Em 1 minuto eu estava na baia do pronto-socorro, no seguinte estava sendo levado pelos corredores em uma maca, enquanto as luzes do teto passavam rapidamente acima de mim. Então colocaram uma máscara no meu rosto e me disseram para contar regressivamente a partir de 10. Acordei horas depois me sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão, passado por cima de novo por garantia e talvez atingido mais uma vez só para ter certeza. Tubos saíam dos meus braços para medicamentos intravenosos, havia um dreno na lateral do meu corpo que parecia medieval e doía mais do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Cada respiração parecia facas no meu abdômen. O cirurgião passou durante a ronda da noite e explicou em detalhes o quão grave tinha sido. Eles tiveram que fazer uma limpeza extensa da minha cavidade abdominal porque a infecção havia se espalhado bastante. O apêndice estava rompido havia pelo menos 48 horas, com base no que encontraram. Mais 1 ou 2 dias e eu talvez não tivesse sobrevivido. Eu ficaria no hospital por pelo menos 5 a 7 dias, recebendo antibióticos intravenosos, possivelmente mais tempo se surgissem complicações. Depois disso, semanas de recuperação em casa antes mesmo de pensar em voltar ao trabalho. Nada de levantar peso, nada de dirigir por pelo menos 2 semanas, mobilidade limitada, alto risco de infecção nos locais da cirurgia. Foi então que a realidade me atingiu como um segundo caminhão. O dinheiro. Eu tinha plano de saúde pelo meu trabalho e, considerando tudo, era uma cobertura até que boa, mas eu havia escolhido um plano com franquia alta porque os prêmios eram mais baixos e eu era jovem, saudável e nunca ia ao médico. O tipo de decisão que você toma quando está tentando economizar dinheiro e não consegue imaginar que algum dia precisará de cuidados médicos sérios. A franquia era de $22.000. $22.000, o número era tão grande que, no começo, nem parecia real. Pedi ao consultor financeiro que repetisse 3 vezes, convencido de que eu tinha ouvido errado, mas não, esse era o valor. $22.000 que eu teria que pagar do próprio bolso antes que o seguro cobrisse um único dólar. O departamento de faturamento do hospital foi muito compreensivo, mas muito claro sobre a situação. Eu seria responsável por esse valor, independentemente de qualquer outra coisa. Eles poderiam montar um plano de pagamento, trabalhar comigo na cobrança, mas o dinheiro era devido. Ponto final. É assim que o seguro funciona quando você escolhe o plano barato. Eu tinha 28 anos. Eu vim economizando agressivamente havia 3 anos, construindo um fundo de emergência como todos os blogs de finanças pessoais dizem que você deveria fazer. Tinha cerca de $14.000 em economias, dinheiro do qual eu me orgulhava muito, que exigiu sacrifício real para juntar, abrindo mão de eventos sociais, levando marmita todos os dias, dirigindo meu velho Honda em vez de trocar de carro, dizendo não a viagens com amigos. Aquilo acabaria completamente com esse dinheiro e ainda me deixaria com uma dívida de $8.000 por cima disso, e eu ficaria fora do trabalho por pelo menos um mês, talvez mais, o que significava renda reduzida exatamente quando eu mais precisava. O auxílio por incapacidade temporária cobriria apenas 60% do meu salário. Da cama do hospital, no segundo dia, ainda ligado aos antibióticos intravenosos e me sentindo péssimo, liguei para meus pais. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número deles. Expliquei a situação da forma mais clara que consegui, através da névoa dos analgésicos, contei sobre a cirurgia, as complicações, a internação prolongada e as contas médicas inesperadas e enormes. Eu nem estava pedindo o valor total, apenas o que eles pudessem ajudar. Mesmo $5.000 fariam uma diferença enorme. Eu devolveria com o tempo, com juros se eles quisessem, só precisava de alguma ajuda para evitar uma ruína financeira completa. A resposta do meu pai, depois de uma longa pausa, foi: isso é complicado. Você já viu os programas de assistência financeira do hospital? Eu já tinha visto. Eu ganhava demais para me qualificar, $78.000 por ano me colocavam bem acima do limite. Expliquei isso e perguntei de novo se havia qualquer forma de eles me ajudarem, nem que fosse um empréstimo que eu pagaria ao longo do tempo, com um acordo por escrito e tudo. Outra longa pausa, então minha mãe pegou o telefone com aquele tom específico de voz que significava que ela estava prestes a dizer algo ensaiado. Jake, nós adoraríamos ajudar, mas simplesmente não temos esse tipo de dinheiro sobrando agora. Talvez você devesse ter escolhido um seguro melhor quando teve a chance. Isso faz parte de ser adulto, lidar com despesas inesperadas e planejar emergências. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava em uma cama de hospital, me recuperando de uma cirurgia de emergência que literalmente salvou minha vida, e eles estavam me dando uma palestra sobre escolhas de seguro e planejamento financeiro, como se eu fosse uma criança que tivesse gasto mal a mesada.
Vocês ajudaram Vanessa com a entrada do carro dela, eu disse tentando manter a voz firme. Foram 11 mil dólares no ano passado. Isso foi diferente, ela precisava de um transporte confiável para ir ao trabalho. Eu preciso não ficar enterrado em dívidas médicas por uma cirurgia que salvou minha vida. Bem, talvez se você tivesse sido mais cuidadoso com a sua saúde. Foi nesse momento que percebi que eles estavam realmente tentando me culpar por ter ficado doente, como se eu tivesse escolhido que meu apêndice se rompesse, como se isso fosse alguma decisão de estilo de vida que eu tivesse tomado e agora tivesse que lidar com as consequências. Meu pai pegou o telefone de volta, com a voz firme. Sentimos muito pelo que você está passando, mas não podemos simplesmente largar tudo para te salvar. Você tem um bom emprego, você é inteligente, vai dar um jeito. Foi para isso que te criamos, para ser independente e resolver seus próprios problemas. Resolver seus próprios problemas. Essas palavras me atingiram como golpes físicos. Isso não era um problema que eu tinha criado. Foi uma emergência médica que aconteceu comigo, sem culpa alguma da minha parte, e eles estavam tratando como se eu tivesse tomado uma decisão financeira ruim e agora precisasse aprender uma lição. Vocês pelo menos podem vir me visitar, eu perguntei, odiando quão patético soei. Vamos tentar passar aí nesta semana, disse minha mãe, mas seu pai tem uma apresentação importante na quarta-feira e eu tenho aquele evento beneficente na quinta. Eles me visitaram uma única vez durante toda a semana em que fiquei internado. Apareceram em um sábado à tarde, ficaram talvez 40 minutos e passaram a maior parte desse tempo falando sobre o quanto Vanessa estava estressada com o mais recente empreendimento fracassado dela, o negócio das velas, que já estava desmoronando. Aparentemente ela estava tendo muita dificuldade com isso e eles estavam preocupados com o estado emocional dela. Eu estava deitado em uma cama de hospital, com tubos saindo de mim, enfrentando a ruína financeira, e eles estavam me contando quanto as coisas estavam difíceis para Vanessa porque o hobby empresarial dela não estava dando certo. Eles não trouxeram comida, mesmo sabendo que a comida do hospital é horrível. Não se ofereceram para ajudar com nada. Quando recebi alta, não perguntaram o que poderiam fazer ou como poderiam me apoiar. Apenas cumpriram a obrigação de visitar o filho doente e foram embora. Eu os observei saindo do meu quarto de hospital e tive um momento de clareza absoluta. Eu estava completamente sozinho nessa. Vanessa não apareceu nenhuma vez. Nenhuma única vez. Mandou uma mensagem no terceiro dia dizendo desculpa por você estar doente, espero que se sinta melhor logo, com um emoji de flor. Esse foi todo o nível de preocupação dela com o irmão que estava no hospital lutando contra uma infecção potencialmente fatal. Passei aquela semana deitado em uma cama de hospital, vendo enfermeiros entrarem e saírem, lidando com dor e desconforto e com a humilhação de precisar de ajuda para funções básicas, encarando uma catástrofe financeira que me atrasaria anos de economia cuidadosa. Tudo isso sabendo que meus pais eram perfeitamente capazes de ajudar, mas tinham escolhido não ajudar. Eles tinham o dinheiro. Eu sabia que tinham. Eles tinham acabado de gastar 11 mil dólares na entrada do carro de Vanessa sem pestanejar. Estavam planejando as férias anuais na Flórida para dali a alguns meses. Meu pai tinha comprado recentemente tacos de golfe novos para si mesmo. Mas ajudar o próprio filho durante uma emergência médica era pedir demais. Quando recebi alta após 7 dias, peguei um Uber para casa porque pedir carona para eles parecia inútil. Paguei 42 dólares da minha conta bancária que diminuía rapidamente para levar a mim e minha pequena bolsa de pertences de volta ao meu condomínio. O motorista me ajudou a subir as escadas porque eu mal conseguia andar. Passei o mês seguinte me recuperando sozinho no meu condomínio, indo a consultas de acompanhamento por conta própria, lidando com papelada do seguro e com o departamento de faturamento do hospital enquanto ainda me recuperava de uma cirurgia de grande porte. Os drenos cirúrgicos tiveram que permanecer por 2 semanas e eu tive que cuidar deles sozinho. Tive que trocar meus próprios curativos, monitorar minhas incisões em busca de sinais de infecção, medir e registrar a quantidade de drenagem, como se eu fosse meu próprio enfermeiro. Meu colega de trabalho Randy descobriu o que tinha acontecido e organizou uma rede de refeições em que pessoas do escritório me traziam comida por 2 semanas. Eram pessoas que eu mal conhecia fora do trabalho, mas mesmo assim apareceram, trouxeram compras, buscaram remédios na farmácia, sentaram comigo por 1 hora só para oferecer algum contato humano. Meu amigo da faculdade, Tim, dirigia por 2 horas a cada poucos dias para me ver e ajudar com coisas que eu não conseguia fazer sozinho. Ele levava o lixo para fora, me ajudava a tomar banho sem molhar os curativos, garantia que eu estava tomando os medicamentos corretamente. Aparecia sem que eu pedisse, nunca reclamava da viagem.
Meus pais ligaram 2 vezes durante todo aquele mês, nas 2 vezes para me contar algo que estava acontecendo com Vanessa. A primeira ligação foi sobre ela decidir fechar o negócio das velas. Eles queriam saber se eu queria comprar algum dos materiais restantes ao preço de custo. A segunda ligação foi sobre a nova ideia dela de se tornar instrutora de yoga. Eles não estavam empolgados com essa nova fase da vida dela? Nenhuma das 2 ligações incluiu perguntar como eu estava, se eu precisava de alguma coisa ou como estava minha recuperação. Era como se minha crise médica já tivesse sido esquecida, porque era inconveniente pensar nela. Paguei aquela dívida médica ao longo dos 3 anos seguintes, $22.000 quitados por meio de débitos automáticos mensais que me deixavam constantemente estressado com dinheiro, $611 por mês durante 36 meses. Cada pagamento um lembrete do dia em que meus pais escolheram não me ajudar. Tive de adiar a compra de um carro novo quando meu Honda começou a apresentar problemas sérios com 215 mil milhas. Não consegui economizar para a entrada de uma casa como havia planejado. Coloquei minha vida inteira em pausa para pagar uma dívida de uma emergência que não foi culpa minha e com a qual meus pais poderiam ter ajudado se quisessem. Durante esses 3 anos, observei eles ajudarem Vanessa com várias coisas caras. Cada vez que eu ouvia falar de mais um resgate financeiro ou de mais dinheiro investido em outro empreendimento fracassado, era como uma faca girando mais fundo em uma ferida antiga que nunca cicatrizou. O ressentimento nesses anos foi intenso. Cada débito automático retirado da minha conta corrente parecia um lembrete da traição deles. Toda vez que via meus pais postarem nas redes sociais sobre ajudar Vanessa com algo novo, a raiva crescia, mas eu permanecia em silêncio, mantinha contato mínimo e dizia a mim mesmo que um dia aquilo estaria pago e eu finalmente poderia seguir em frente. 3 anos e 2 meses depois daquela cirurgia, fiz o pagamento final e vi o saldo da dívida chegar a 0. Eu deveria ter sentido alívio, mas na maior parte senti apenas raiva, raiva pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pelo estresse suportado. Tudo completamente desnecessário se meus pais simplesmente tivessem ajudado o próprio filho durante uma emergência médica. O ponto de ruptura veio há 3 meses, justamente quando eu finalmente tinha começado a reconstruir minhas economias e a me sentir financeiramente estável de novo. Recebi uma ligação da minha mãe em uma tarde de terça-feira perguntando se eu estava livre para o jantar de domingo. Ela disse que tinham notícias empolgantes para compartilhar e queriam a família inteira reunida. A voz dela tinha aquele tom alegre específico que indicava que algo grande estava acontecendo. Achei que Vanessa tivesse conseguido um novo emprego ou algo assim, talvez finalmente algo que desse certo. Concordei em ir, marquei no calendário e não pensei muito além de torcer para que o jantar não fosse muito constrangedor, dado nosso relacionamento. Cheguei à casa deles naquele domingo e encontrei o que só posso descrever como uma verdadeira montagem de celebração. Havia um bolo de 2 andares da padaria cara do centro, balões por toda parte, prateados e dourados, com a palavra parabéns, uma faixa estendida pela sala de jantar, e Vanessa sentada à mesa com o namorado Dylan, os dois sorrindo como se tivessem ganhado na loteria, de mãos dadas e praticamente irradiando felicidade. Eles estavam noivos. Forcei entusiasmo, ofereci parabéns que provavelmente soaram vazios, fiz a conversa trivial esperada sobre como ele a pediu em casamento e se ela tinha sido surpreendida. Dylan é um cara decente, trabalha com tecnologia da informação, ganha cerca de $65 mil, parece estável e maduro, trata Vanessa bem pelo que posso ver. Se ela estava feliz, tudo bem, não era da minha conta. Então meu pai se levantou para fazer o anúncio, batendo o copo com um garfo como se estivéssemos em um evento formal. Estamos muito animados para ajudar Vanessa e Dylan a começarem a vida juntos, ele começou, com a voz carregada de emoção. Estamos planejando isso há meses, economizando e nos preparando para este dia. Sabemos o quanto casamentos podem ser caros, o quanto é estressante para jovens casais que estão começando agora. Senti um aperto no estômago ao perceber para onde aquilo estava indo. Então, vamos dar a eles $45 mil para o casamento e o primeiro ano de casamento. Considerem isso nosso presente para ajudar a lançar o futuro deles juntos. $45 mil. A sala girou um pouco e eu segurei a borda da mesa de jantar para me firmar. Os mesmos pais que não puderam disponibilizar $22 mil quando eu quase morri estavam anunciando casualmente que iam gastar $45 mil em um casamento, mais do que o dobro do que se recusaram a me ajudar durante uma emergência médica que ameaçava minha vida. Estamos pensando em um casamento de destino, Vanessa disse entusiasmada, inclinando-se para a frente. Talvez Itália ou Grécia, ou possivelmente a Costa Amalfitana, algo realmente especial e memorável, algo de que nossos amigos vão falar por anos.
E os 45 mil vão ajudar com a cerimônia, a lua de mel e a montagem de um novo apartamento juntos. Minha mãe praticamente brilhava de alegria. Nós estamos economizando especificamente para o casamento da Vanessa há anos. Começamos um fundo quando ela fez 18 anos. Queremos que o dia especial dela seja absolutamente perfeito, algo que ela vá lembrar para sempre. Aquela frase, economizando há anos, me atingiu como um golpe físico. Eles estavam sistematicamente economizando dinheiro para o casamento hipotético futuro de Vanessa durante todo o tempo em que eu estava me afogando em dívidas médicas por causa de uma emergência real que ameaçou minha vida. Isso é muito generoso, eu disse, mantendo a voz cuidadosamente neutra. Também estamos esperando que você contribua, disse meu pai, virando-se diretamente para mim. Como irmão mais velho, significaria muito para Vanessa se você ajudasse a tornar o casamento dos sonhos dela realidade. Estávamos pensando que talvez você pudesse contribuir com 20 ou 25 mil dólares. Você está indo muito bem na sua carreira agora. A sala ficou completamente silenciosa. Todos me olhavam com expectativa. Deixe-me ver se entendi direito, eu disse lentamente. Vocês querem que eu dê a Vanessa 20 a 25 mil dólares para o casamento dela? É o que a família faz, acrescentou meu pai. Todos nós contribuímos para ajudar uns aos outros em momentos importantes da vida. Algo dentro de mim se quebrou. Momentos importantes da vida, como uma cirurgia de emergência para salvar sua vida. A temperatura da sala caiu como se tivesse despencado 40 graus. Isso foi diferente, disse meu pai. Diferente como? Como exatamente foi diferente? Você tinha seguro, você tinha opções. Isso é sobre uma celebração familiar. E eu tinha seguro, com uma franquia de 22 mil dólares que destruiu todas as minhas economias e me deixou endividado por 3 anos, e vocês me disseram para resolver sozinho, porque eu sou um adulto que deveria lidar com os próprios problemas. Jake, este não é o momento nem o lugar, minha mãe começou. Quando é o momento? Quando é que alguma vez é o momento certo para falar sobre como vocês me trataram em comparação com como tratam a Vanessa? Vocês não puderam disponibilizar 22 mil dólares quando eu estava literalmente morrendo em uma cama de hospital, mas tem 45 mil prontos para uma festa. Um casamento não é apenas uma festa, Vanessa disse defensivamente. Virei-me para ela e a encarei diretamente. Você está certa, não é, mas uma cirurgia para salvar uma vida também não era apenas qualquer coisa, e ninguém organizou um fundo de poupança para isso, ninguém fez um bolo, ninguém perguntou como poderia me ajudar a sobreviver. Você nunca pediu ajuda, disse minha mãe. Eu literalmente liguei para vocês da minha cama de hospital e pedi ajuda, respondi. Vocês me disseram para procurar programas de assistência financeira e desligaram. Dylan parecia querer estar em qualquer outro lugar, um cara esperto. O rosto do meu pai estava ficando vermelho. Não vamos reabrir decisões do passado, a questão é se você vai apoiar sua irmã durante este momento importante da vida dela ou se vai ser egoísta. Minha resposta é não. O rosto de Vanessa se desfez. Você está falando sério que vai arruinar meu casamento porque ainda está amargurado por algumas contas médicas de anos atrás? Eu não estou arruinando nada. Vocês têm 45 mil dólares da mamãe e do papai, façam o casamento que quiserem com isso, mas eu não vou contribuir com um centavo. Isso é tão típico de você, disse Vanessa entre lágrimas, sempre transformando tudo em algo sobre você. Este deveria ser o meu momento e você está transformando isso em algum drama sobre história antiga. História antiga? Eu fiz meu pagamento final há 8 meses, a dívida de uma emergência médica com a qual seus pais poderiam ter ajudado, mas escolheram não ajudar. Minha mãe tentou a chantagem emocional. Nós te criamos melhor do que isso, família ajuda a família. Você está certa, família ajuda a família, mas aparentemente isso só se aplica quando é a Vanessa que precisa de ajuda. Levantei-me e peguei meu casaco. Aonde você vai? Exigiu meu pai. Para casa. Parabéns pelo noivado, Vanessa. Espero que você tenha um ótimo casamento, mas paguem por ele vocês mesmos. Saí antes que qualquer um pudesse responder. Dirigi para casa com as mãos tremendo no volante, adrenalina correndo pelo meu corpo. Cheguei em casa e imediatamente mandei mensagem para o Tim, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A resposta dele veio rápido, venha para cá, traga os detalhes. As consequências começaram na manhã seguinte. Minha mãe ligou às 6 da manhã, deixei cair na caixa postal. Ela ligou de novo e de novo.
Ao meio-dia eu tinha 17 chamadas e mensagens perdidas, escalando de precisamos conversar para você está sendo incrivelmente egoísta até como você pode fazer isso com sua irmã. As mensagens do meu pai eram mais curtas e mais raivosas. Vanessa enviou um texto longo e emocional sobre como eu estava abandonando ela durante o momento mais importante da vida dela. Não respondi a nenhuma delas. Minha tia Caroline ligou na sexta-feira, a irmã mais velha da minha mãe, geralmente bastante razoável. Sua mãe me ligou muito chateada, ela começou. Aposto que ligou. Contei a ela a história inteira, os 22 mil dólares de dívida médica, anos de favoritismo, os 45 mil dólares para o casamento da Vanessa, o pedido de mais 25 mil por cima disso. Um longo silêncio. Eu não fazia ideia da situação da cirurgia, Caroline finalmente disse, sua mãe nunca mencionou isso. Eles não contaram a ninguém. Isso vai além de favoritismo, isso é crueldade. Ouvir alguém da minha família finalmente reconhecer o que eu vivi foi reconfortante. Eu não vou dar dinheiro para um casamento, eu disse. Você não é o vilão, ela respondeu, não deixe que eles façam você se sentir culpado. A campanha de pressão continuou por semanas. Eles tentaram todas as táticas de manipulação. Então escalaram 3 semanas depois. Recebi uma mensagem de uma amiga da Vanessa. Ela tinha postado em um grupo de planejamento de casamento sobre o irmão egoísta dela. Tirei uma captura de tela da conversa e enviei para Vanessa. Sério? Você está expondo os assuntos da nossa família nas redes sociais? A resposta dela foi, talvez se todo mundo estiver te chamando a atenção você perceba o quanto está errado. Foi aí que decidi assumir o controle. Liguei para meus pais e disse que precisávamos nos encontrar, uma única vez, em local neutro, uma cafeteria perto da casa deles. Cheguei na manhã de sábado com uma pasta cheia de documentos e me sentei à frente deles. Vou dizer isso uma vez, comecei. Eu não vou dar dinheiro para o casamento da Vanessa, nem 25 mil, nem 500 dólares, nada. Jake, minha mãe começou. Levantei a mão. Vocês me criaram para ser independente e lidar com meus próprios problemas. Essas foram exatamente as palavras de vocês. Então é isso que estou fazendo. Isso é diferente, disse meu pai. Não, não é, vocês me ensinaram que família não resgata uns aos outros. Eu aprendi bem essa lição. Tirei as contas do hospital. 22 mil dólares de dívida médica, eu quitei em 3 anos enquanto vocês financiavam os empreendimentos fracassados da Vanessa. Em seguida, mostrei o documento com a lista de tudo que deram a Vanessa, uma estimativa conservadora, 95 mil dólares desde que ela completou 18 anos. Nesse mesmo período, 0 para mim. Os rostos deles empalideceram. É isso que vai acontecer, eu disse. Eu não vou contribuir para o casamento, não vou comparecer também, daqui para frente, vou tratá-los exatamente como vocês me trataram, com distância educada e 0 apoio. Você está nos cortando? Perguntou minha mãe. Não, vocês me cortaram há 4 anos. Eu só estou aceitando essa realidade. Isso é ridículo, disse meu pai. Você está jogando sua família fora por causa de dinheiro. Não, vocês escolheram o dinheiro em vez de mim quando eu precisei. Eu só estou respeitando essa escolha. Levantei-me e deixei a pasta sobre a mesa. Isso é a documentação do que vocês gastaram com a Vanessa versus comigo. Guardem. Mostrem às pessoas quando perguntarem por que eu não estou no casamento. Saí andando me sentindo mais leve do que em anos. As consequências nucleares foram imediatas. Meus pais disseram a todos que eu tinha renegado a família. Parentes distantes entraram em contato, a maioria inicialmente do lado deles, mas algo interessante aconteceu. Caroline compartilhou meu lado da história com membro-chave da família, incluindo o tio Frank. Ele ligou dizendo que estava enojado, que não fazia ideia de que eles tinham me deixado na mão. Vários parentes haviam presumido que meus pais tinham ajudado com as contas médicas. Quando descobriram a verdade, a narrativa mudou. Minha prima Melissa, que é enfermeira, ficou horrorizada. Eles não ajudaram depois de uma cirurgia de emergência, isso não é apenas falta de apoio, isso é aterrador. A frente unificada rachou. Enquanto isso, minha vida melhorou drasticamente. Bloqueei os números deles, coloquei as redes sociais em privado, criei limites que deveria ter criado anos antes. O trabalho estava indo bem, outra promoção e aumento. Comecei a sair com alguém, tirei férias com o Tim, a semana mais relaxante em anos. 6 semanas depois recebi um e-mail do meu pai dizendo que precisávamos conversar. Não abri. Enviei direto para o spam.
O casamento aconteceu no mês passado. Pelo que a Caroline me contou, foi bonito, mas menor do que a Vanessa queria, problemas de orçamento, os 45 mil não renderam tanto assim, trágico. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.